dia! Hoje a nossa live é de manhã, porque o nosso convidado Alexandre Rocha vai falar direto de Singapura. Então é 11 horas aqui e 10 horas da noite lá. Então, sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação. Só vou aguardar aqui o Alexandre aparecer e a gente autorizar aqui a participação dele. Alexandre, se estiver já online, já me manda aí a solicitação. Vamos lá. Agradecendo aqui, Isadora, que entrou, é a irmã do Alexandre, tudo bom? Dom Rafa, Vivian, Kelvin, Ale Figueiredo, queridos, obrigada aí pela participação. Vamos aguardar o Alexandre chegar e autorizar. Vocês já podem mandar perguntas se quiserem. Aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha e vocês já podem... o Alexandre entrou aqui. Já pode mandar perguntas. Alexandre aqui. Aqui. Visualizar. Transmitir ao vivo. Vamos lá. Olá! Tudo bem, Iris? Bom dia aqui. E aí é boa noite, né? Tudo bem? Aqui agora acabou de dar 10 horas da noite. Comi aqui um pato chinês com molho de soja e sesame. Nossa, mas que delícia, né? Para não dizer o contrário. Tá do outro lado aqui da Ásia, tem que se acostumar com esses pratos exóticos. E aí? Olha, gente, bom dia, obrigada de novo, mais uma vez, a participação de todos. Já tem muitas pessoas aqui online. Ó, vou falar Muito para legal, um prazer. Dom Rafa, meu pai, Francisco Carlos, Kelvin, Vivian Santos, Isadora Ferreira, não sei se você conhece, Ah, sim, Isadora Ferreira, conheço muito bem. Figueiredo, já está online, as pessoas estão entrando. Bom, eu separei 5 perguntas, mandei pro Alexandre, a gente vem falando há um tempo, mas vocês podem mandar também suas perguntas, tá, gente? Aqui embaixo tem uma caixinha com interrogação e vocês podem mandar suas perguntas. E a Silmara também entrou. Meu pai tá falando que pato chinês é um prato tradicional da culinária daí, É Singapura. isso mesmo. Não, eu já, depois de quase 2 anos morando na Ásia, já tomei o Xing Ling, né? Como diz Ai, os meu Deus. meus amigos aí, já tomei Xing Ling. Bom, pra gente, sei que você tem uma história, uma bagagem de vida muito legal, apesar de ser muito novinho. Então, pra gente ser mais direto, eu vou fazer uma breve introdução aqui e vocês mandem suas perguntas, tá? O Alexandre, a gente vinha conversando sobre o que a gente... É um amigo, né? Já de muitos anos, então a gente sempre tá se falando. E aí, é uma pessoa que a gente sempre tem conversado e aqui no ZH a gente sempre tem trago pessoas falando sobre assuntos relevantes nesse tempo aí de crise, de pandemia e como que a gente pode superar isso. O Alexandre é uma pessoa que já superou muitas crises na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu falei, cara, é um tema muito interessante e tem que ser uma pessoa que a gente realmente sabe que superou crises. Então, por isso foi feito o convite. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, tá, Alexandre? Para ser sincero, nem lembro das perguntas no e-mail que você mandou tem tanto tempo. Vai ser tudo impromptu, vai ser tudo assim, improvisação de stand-up comedy, porque eu nem lembro mais das perguntas. Na comedy não, tá? Bom, primeira pergunta. Com a complexidade da vida no Brasil, as diferentes realidades que você viveu em outros países, na infância, na adolescência, as oportunidades que você teve, perdas também que você teve, como é que você traçou o seu plano
de vida para você chegar aonde você queria chegar. Fala aí uma breve introdução assim da sua trajetória de vida. Essa é uma pergunta assim, bem assim, é verdade, isso aí vai lá no fundo do baú, né? Primeiro, um pouquinho aí de história. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, e aí a minha irmã, a minha mãe reencontrou um ex-namorado, que acabou se casando novamente, veio a ser meu padrasto, e ele, por ser diplomata, foi enviado para várias missões em volta do Brasil e do mundo. Acabou que eu, com 9 anos de idade, saí do Brasil. Então, de uma bagagem humilde e de uma infância relativamente simples, passei a experimentar um outro universo completamente diferente, morando na Europa, ao redor do mundo. Mas, como diz aquela história lá daquele cara que faz aquela brincadeira do papel, do segurador de papel, né? A gente nunca desiste. Como é que é o nome daquele cara, Iris? Do cara do papel? Joseph Klinger. Klimber. Isso, então. Então, nesses altos e baixos, então, já passar por essa experiência dura, que é ver seus pais se divorciando, isso gerou uma série de traumas. Eu lembro que eu, com 7 anos de idade, eu era gago. E aí minha mãe me levou para o fonoaudiólogo e eu não tinha problema nenhum, era pura ansiedade, esses efeitos colaterais de você ver seus pais brigando quando você é criança e demora um tempo a você a digerir esses pesadelos, essas coisas todas. E isso, de uma certa forma, você tem que entender esses impactos e como isso reflete na sua vida pessoal e profissional. Então, como o Joseph Klimber, né, esse foi um dos primeiros desafios, é entender o divórcio e essa nova realidade. E assim eu caí de paraquedas numa escola de língua francesa, onde eu não sabia falar francês, vindo do país de terceiro mundo. As pessoas me chamavam Le Petit Brésilien, que é um tom pejorativo do brasileirinho, né? Isso era em 1990, quando a gente não tinha mal controlado a inflação no Brasil. Então, por essa história de vida morando no exterior, tendo que me adaptar, um outro pesadelo que fez parte desse meu amadurecimento foi o falecimento da minha mãe. Quando eu tinha 16 anos, eu morava na China, em Taiwan, e aí voltei para o Brasil para encarar uma nova realidade, né? E, então isso deu essa bagagem de enxergar o mundo com outros olhos, desses altos e baixos. Então isso é um pequeno assim, relato do que aconteceu até eu traçar essa estratégia de vida para onde chegar. Então essa vem para a segunda parte da sua pergunta, Elis. Como que eu tracei isso aí? Eu acho que o melhor caminho, que é o atalho para o sucesso pessoal, não é reinventar a roda. Eu acho que a gente tem que buscar mentores e através de sabedoria, que é evitar percorrer caminhos difíceis sem necessidade. Então a gente tem diversas formas de procurar se espelhar. Então eu vislumbrei no decorrer da minha vida várias pessoas, professores, amigos, que me mostraram que você tomar para si própria a experiência de vida de outras pessoas, isso acaba alavancando um crescimento pessoal muito mais rápido do que você tentar reinventar a roda. Então eu, com 22 anos, tracei uma meta de vida para onde que eu queria chegar com 40. E isso foi espelhado não em tentar um pouquinho de tudo, mas sim usar a sabedoria do aprendizado de outras pessoas que me inspiraram como mentores, professores e figuras importantes na minha vida. Uau! Só essa breve introdução, né? Já é uma aula. E a segunda pergunta é: qual o hábito que requer menos esforço, mas faz a maior diferença? Eu vou falar um pouquinho aqui desse pedaço da Ásia, que é uma coisa que é interessante que as pessoas no Brasil às vezes esquecem. A gente não tem essa cultura milenar, né? Apesar de Portugal ter uma história muito antiga, pouco a gente herdou desse lado europeu, e as nossas raízes africanas, que também são muito antigas, também não foram passadas adiante com todo o seu esplendor, né? Então, o que eu acho legal da cultura asiática
que eu vou compartilhar, que é uma coisa que me inspirou bastante. É uma filosofia que se chama Kaizen. Kaizen, Zen vem de suave, gentil, delicado. E Kai vem de determinação, de força, de perseverança. E Kaizen, na filosofia japonesa, que também tem muito difundida na cultura chinesa, é você fazer uma coisa difícil, mas o primeiro passo menos difícil dessa coisa difícil. Então, por exemplo, você falou de um hábito, mas um hábito que é importante a gente cultivar. Quando as pessoas querem aprender a ler, ou querem aprender um novo idioma, ou querem desenvolver um novo habilidade, ou perder peso, ou ficar sarado pro verão, essa mudança drástica de comportamento, ela é um choque dentro do cérebro. E para você tornar esse hábito algo realmente rotina, você tem que quebrar essa barreira. E o Kaizen diz que se você fizer a coisa mais simples que te leva a esse objetivo final, você vai conseguir conquistar esse objetivo de tornar esse novo hábito uma rotina. Então, quando a gente quer desenvolver, por exemplo, um hábito de leitura, lê uma página por dia. Se você quer desenvolver hábitos saudáveis de exercício, faz 10 agachamentos por dia. Porque 10 agachamentos por dia é tão simples, mas é tão simples, que não tem como você dizer que não dá para fazer. Ler uma página por dia é tão simples que não tem como você dizer que não dá para fazer. Então, no dia que você começar a incorporar essa filosofia de vida Kaizen e escolhe uma determinada dimensão de que você quer melhorar, mas introduz ela da maneira mais suave, mas com a firme determinação de fazer todos os dias, você vai tornar aquele hábito uma rotina, seja qual ele for. Estudar, retomar matemática na sua vida, retomar idiomas, ou perder peso, ou ficar sarado, ou desenvolver qualquer aptidão, ou inclusive perder hábitos, né? Então funciona dos dois lados. Então eu acho que Kaizen é uma filosofia de vida que ajuda a determinar com firmeza esses novos hábitos para criar uma rotina. Então eu particularmente fiz do exercício como a filosofia grega, né? Mens sana, corpore sano. Quando você tem um corpo são, a mente são. E quando a mente é são, o corpo são. Então eu faço como uma rocha sólida no meu dia a dia. São pequenos exercícios diários que eu não deixo de fazer. E eles me conduzem a um dia onde cada etapa é uma pequena vitória. Pô, acordei, fiz lá 100 flexões. Pronto. Então você já tem um dia de vitória porque você conseguiu fazer aquilo que era parte da sua meta diária. E além, isso é uma disciplina, né? Um hábito, disciplina para tudo, né? E Sim, porque isso é a gotinha, né? Como você botou bem, quando você cria uma disciplina na sua vida, seja qual for ela, ela se torna o iceberg do seu sucesso. Então, seja, por exemplo, eu quero desenvolver meu hábito de leitura. Na hora que você cria aborda esse desafio com essa filosofia Kaizen, eu vou começar lendo uma página por dia. Depois que essa uma página se torna rotina, você cria coragem de, eu vou ler um capítulo do livro por dia. Quando você desenvolve essa sementinha, ela cria raiz, isso te cria confiança para você desafiar para objetivos maiores. Então, por exemplo, quero voltar. Uma pessoa que parou de estudar e quer voltar à faculdade, você imaginar o desafio de voltar para a faculdade é amedrontador. Então, isso realmente te desmotiva. Agora, se você fala assim, pô, quero voltar a estudar, qual é o caminho mais fácil de voltar a estudar? É você conseguir ler algo novo, uma página por dia. E aí, isso vai criar essa bola de neve para conquistar desafios muito maiores. Tem uma pergunta aqui falando que o que mudou para você a partir daquela experiência de visualizar as imagens médicas que só rodava em Mac num PC, profissionalmente falando, quando você começou no laboratório lá do Colomandê. Sim, isso é verdade. Essa história de você faz parte do nosso tema, né? Superação. Isso. Eu tinha um projeto que eu queria de uma empresa que na verdade a gente estava começando, né? De difundir sistemas de imagens open source. Só que esse determinado sistema só rodava em Mac.
E o MEC no Brasil, pela tributação e a taxa de imposto de equipamentos Apple, era o triplo do preço. Então, inviável você vender um sistema que é de graça, mas que depende de um hardware que é super caro. Então, a solução era se vira nos 30 e inventar no quebra-cabeça como rodar isso no PC. Então, a gente, devagarzinho, foi testando isso lá em 2005, como rodar um Hackintosh em hardware brasileiro. E a gente, a cada instalação, era uma dificuldade. Pô, funciona o áudio, mas não funciona o vídeo. Funciona o vídeo, mas não funciona duas telas juntas. E o que eu tomo disso é que me lembra muito a história de Thomas Edison. Ele tentou 1000 vezes a combinação para poder fazer a luz funcionar. Se ele tivesse desistido na 999, ele teria não encontrado a solução da combinação química para poder fazer a luz ligar. Então, para mim, aquilo me inspirava bastante. Assim, cara, não posso desistir, porque se eu desistir na tentativa número 103, pô, o sucesso pode vir na tentativa número 104. Então, isso me deu essa confiança de quando a gente conseguiu fazer, foi realmente a certeza de que se você persiste em enxergar o objetivo maior, seja 104 vezes ou 999, você consegue, que a gente chama de crack the game, né? Você zera o videogame. Então foi muito importante passar por aquele desafio de passar horas, noites, porque muito dessa capacidade de não desistir foi que me levou para desafios como, por exemplo, trabalhar no maior hospital de Singapura, onde o desafio era muito maior do que instalar um Hackintosh, né? Então, se não tivesse essa determinação adamante, que a gente chama aqui no exterior de troubleshooting. Troubleshooting é você testar um problema de vários ângulos. Então, é a capacidade de você estruturar a tua análise de teste e criar essa combinação AB, AB1, AAB1, e aí você desenvolver até você conseguir encontrar o padrão que leva para o sucesso. Então, quando você não quebra probleminha pequeno, quando chega um grandão, você realmente acaba desistindo. E isso é um padrão na nossa vida pessoal e profissional. Tem 2 comentários aqui. Meu pai está falando assim, nós fizemos isso acontecer. E o Alessandro Figueiredo falou que já configurou muito Hackintosh também. Então, quando você dá... O primeiro sucesso, que é a filosofia Kaizen, né? Se você consegue fazer 10 agachamentos por dia e não desistir, depois você vamos tentar isso. E aí, no dia que você tem esse sucesso, você acaba se engajando em tentativa maior. Eu vou também compartilhar uma historinha que tem a ver com isso. Você falou de você conquistar pequenas vitórias. Me lembra da história de Demóstenes. Demóstenes era um cara da Grécia Antiga e ele nasceu com um problema de fala. A língua dele é tipo aquele pessoal que fala com a língua presa, o S, né? Mas o sonho de Demóstenes era virar orador do Coliseu. Ele queria ser aquele cara, o MC, né? Que introduz: senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao espetáculo da noite do Gladiador X e do Gladiador Y. Ele queria fazer essa apresentação, mas como é que você vai contratar um cara que não tem dicção? E ele, todo dia, depois do trabalho, ele ia para a praia, botava pedra na boca e ficava recitando poesias de frente para o mar, treinando a dicção, compensando aquele desafio de fala que ele tinha. E depois de algum tempo, quem diria, Demóstenes se tornava um dos maiores oradores da Grécia Antiga. Então, isso aí, devagarzinho, dia após dia, você vai lapidando o carvão até virar diamante. A minha próxima pergunta tem a ver com essa que o Dom Rafa colocou aqui. O Dom Rafa botou assim: ótimo momento para esse primeiro passo, dar novos passos nesse período difícil e estressante de isolamento. Então, minha próxima pergunta é baseada nisso. Se você pudesse oferecer um conselho único sobre começar a mudar hábitos e começar tudo de novo, qual seria? Olha, acho que a primeira... tem
tem um aspecto muito importante. Primeira coisa que eu ia falar para as pessoas. Eu aprendi isso um psicólogo muito famoso, que ele fala que o mundo ao nosso redor não está sob nosso controle. Então, o emprego que a gente tem depende da situação do Brasil, como, por exemplo, a gente está falando aí. Tem gente que foi mandada embora por causa do Covid, o dólar está alto por causa da instabilidade do governo, o governo está fazendo lockdown, está fazendo tudo isso, está fora do nosso controle. Isso cria ansiedade. E eu acho que uma coisa que muda o nosso padrão mental é entender o universo mais próximo da gente tem controle. E uma maneira factível de representar isso, quando você abre o seu olho na hora que você acorda, o seu quarto e a sua casa, o seu ao redor, é a única coisa que você tem controle naquele momento. E uma coisa que muda o seu padrão mental é embeleze o seu quarto, embeleze a sua casa, vire seus móveis de cabeça para baixo, comece com uma faxina de dentro para fora. Porque na hora que você acordar e diante de todos os desafios que estão ao nosso redor, e você organizar, embelezar, seja com a arte mais simples que for, seja pintando as paredes, desenhando quadrinhos. Quando você tem um controle da beleza do seu primeiro abrir dos olhos, isso cria esse padrão mental de que eu consigo mudar o meu redor, pouquinho por pouquinho. Então a primeira dica que eu ia falar é: arrume a sua cama, vire seus móveis de cabeça para baixo, arrume a sua casa, embeleze o seu redor com o que você tem ao seu dispor. Flores do seu bairro, galhos da árvore que caiu. Não precisa de dinheiro para você criar esse conceito de que o seu mundo, o seu universo, que começa no momento que você abre os seus olhos dentro do seu quarto, isso está sob o seu controle. E na hora que você entende que se você acordar e arrumar sua cama, e a sua cama representar beleza, você tem controle do seu universo. E aí, esse domínio se estende nos seus relacionamentos, no seu corpo, no seu trabalho, no seu país e assim por diante. Então, primeira dica, embeleze o seu universo mais próximo que está dentro do seu controle. Lindo! Muito bom. E eu sou prova disso, porque eu conheço o Alexandre já há muitos anos. Eu não vou nem falar quantos anos, porque senão a gente vai entregar na cidade. Mas, assim, em todos os locais que ele morou, ele sempre tinha esse hábito. Eu lembro que era um quarto muito pequeno, ele botava espelhos para que ficasse com uma impressão de ser bem grande, né? E o último lugar que você morou aqui no Rio, com aquela vista maravilhosa do mar, né, ali no Joá, era maravilhosa. Então, tudo muito bom. Eu vou fazer... a Rose tá falando assim, eu estou fazendo isso desde que começou a pandemia. A Silmara tá falando, uau! E eu vou fazer uma pergunta aqui da sua irmã, que ela fez acima. Aqui. Como você se manteve paciente, aguardando tempo de recuperação para você voltar a treinar após a cirurgia? Para quem não sabe, o Alexandre fez uma cirurgia, não tem muito tempo, do joelho. Joelho, né? Sim, sim. Eu acho que... Minha cliente, a Daisy aqui, online, que ela é fisioterapeuta. Você fez uma cirurgia no joelho, e eu lembro, um tempo atrás, a gente estava fazendo stand-up no mar, e você já estava sentindo o joelho, você estava adiando muito tempo essa cirurgia, né? Então, responde essa pergunta da sua irmã. Eu acho que a gente tem a tendência de agravar os problemas, mas quando a gente faz a analogia do mar e da maré, às vezes a maré está alta e você tem ondas muito grandes. E a gente se desespera. Muitas das vezes quando lá falando isso, vou fazer uma analogia do mar aí, porque você lembrou da Joatinga e foi um momento muito legal morando no Joatinga. Você me botou num bote, rapidinho, você botou no bote e falou assim, vai, eu fui com a Ana é minha filha, pequena. E eu falei, não vai dar. E você vai, aí tipo assim, me empurrou pro mar aberto. Aí sim. Fui, vai com medo mesmo, né? Então exatamente, a gente tem a tendência de ampliar.
os desafios, ao invés de enxergar ele. Então, é igual quando a gente entende a maré. Quando você está no meio da maré, quando você está no meio da onda, você acha que a onda ela vai te afogar, você acha que você vai ser derrotado, o barco vai virar. Mas quando você entende o ciclo como um todo, muitas das vezes eu quis fazer malabarismo e pegar o meu caiaque e pegar a onda de caiaque no meio da tempestade. E teve vezes que eu não consegui voltar. E o que não me desesperava é que eu sabia que naquele momento eu não conseguia voltar porque eu não tinha força suficiente para remar de acordo com a força da maré e do mar. Mas eu simplesmente recuava e esperava aquele momento com paciência até que a maré baixava, a tempestade baixava e aí eu conseguia entrar de novo no canal lá que levava para Joatina. Então, os problemas que a gente tem, eles fazem parte de um ciclo. Quando você entende que uma cirurgia ela faz parte de um momento determinado da sua vida. Então, eu tenho 40 anos. Você ficar de cama por 2 meses, se você enxergar aqueles 2 meses com um olhar afunilado do período, é como você está dentro da onda. Não ando, não consigo andar, não consigo comer o que eu gosto, não consigo isso, não consigo aquilo. E aí, o seu pensamento, ele é concentrado no problema. Mas quando você enxerga que isso é parte de um ciclo e que aquela onda ela vai abaixar, a ansiedade ela automaticamente diminui, porque você entende que isso é parte de um ciclo. Então você cria aquela paciência, porque você sabe, essa onda vai diminuir e vai chegar uma hora que a maré vai voltar a ficar calma, eu vou pegar o meu barquinho e vou poder voltar a remar. Então, eu quando estava me recuperando, eu sabia, eu tenho 40 anos, eu vou ficar 2 meses de muleta, mas para uma vida de esporte, apesar de ter arrependido de ter abusado, o motivo que eu operei o joelho é que eu fui treinar, fui jogar, competir basquete quando já tinha sido recomendado de não mais fazer isso. Mas, novamente, com a sabedoria, agora entendendo o ciclo, se você espera a onda passar, enxerga de que esse ciclo de maré alta e maré baixa, de ventos, ele é parecido na nossa vida. E aí você segura enquanto você espera a tempestade passar, e aí você volta a remar em águas calmas. Então eu sabia que 2 meses é terrível. Se você olhar 2 meses, são 60 dias. 60 dias de muleta, tendo que pedir ajuda para ir no banheiro, é terrível. Do mesmo jeito que é ficar no lockdown, sem poder sair de casa, no meio do Covid, 2 meses. Mas você enxergar o que é 2 meses diante de uma faxina pessoal, uma faxina profissional, a oportunidade de você afinar e afiar seus conhecimentos e habilidades, é uma gotinha, é uma mini ondinha diante da sua jornada com seu barco navegando durante a sua vida. Então, você enxergar o ciclo como um todo, automaticamente te ajuda a ter paciência e sabedoria naqueles momentos difíceis. Beleza, ótima reflexão. O José Soares está falando aqui que aprendeu com você a arrumar a cama todo dia. Olha só. Quarta pergunta. Como você sustenta a automotivação quando sofre um retrocesso em relação aos seus objetivos? Vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por que eu botei automotivação? Porque quem conhece mais perto, assim, o Alexandre, sabe que o apelido dele é empolgação. Ele é muito empolgado, ele é muito motivado, ele tem uma energia muito positiva, enfim. Uma vez lá no escritório nosso, dos Zagais, a gente tinha saído, mas ele estava para chegar para visitar e conhecer nosso escritório. E aí a gente tinha deixado uma nossa amiga, jornalista lá, Renata. Aí eu falei assim, olha, o Alexandre Empolgação vai chegar aqui, você recebe ele, que a gente já tá voltando da reunião. Ela, tá bom. Como é que eu vou saber que ele é o Alexandre Empolgação? Eu falei assim, quando ele chegar, você vai ver. Aí você chegou lá no escritório, ela abriu a porta, você já entrou assim, correndo. Caraca, que legal, olha que maneiro, não sei o quê. Aí ela, você é o Alexandre Empolgação. Eu achei muito engraçado. Então eu queria muito que você falasse sobre essa sua automotivação, essa sua empolgação
E como que você tem sempre, rega isso, né, diariamente mesmo, em dias escuros, em dias que não alcançam os objetivos? Eu vou contar um pouquinho de uma história triste, mas acho que, como diz aquele ditado, né? What doesn't kill you makes you stronger. O que não te mata te fortalece, né? E esse é um dos pilares desse meu estímulo aí. Eu lembro que quando eu estava para fazer 18 anos, eu esse é um momento meio bem delicado. Eu vou tentar ser devagar porque é bastante bem emotivo, mas espero que ele te inspire tanto quanto me inspirou. Eu nessa época da minha vida estava passando bastante dificuldade, estava morando sozinho e tendo que pagar as contas, me sustentar, e aquela coisa de você perder família e ter que enfrentar a vida, como vários brasileiros estão passando nesse momento aí. E eu me recordo que eu tive um resfriado, só que eu não estava me alimentando bem, e estressado com o trabalho, pegando baldeação, 2 anos para ir, 2 anos para voltar, 4 horas dentro do ônibus. E acabou que aquele resfriado não passava, não passava. E aí o resfriado ficou tão brabo que eu tive que parar lá na fila do INSS, lá do INSS não, como é que é do SUS? Fui pro SUS e o médico examinou meu pulmão e falou: olha, você tá com pneumonia. E se você não se cuidar e não comer direito, você vai morrer. E no dia seguinte era meu aniversário de 18 anos. E eu lembro que escutar do médico, se você não comer direito, se você não se cuidar, você vai morrer, isso te gera um trauma. Você enxerga o fim, você realmente enxerga o fim ali próximo de você. E eu com 18 anos, magrinho, me alimentando péssimo, escutar do médico que eu ia morrer, então foi traumático. Então naquele dia lá, ele falou: você tem dinheiro para tomar o antibiótico todo? Eu não tinha dinheiro para comprar a porra do antibiótico todo. E ele foi lá, me deu 2 injeções de bezetacil, uma em cada bunda. E aí eu não voltei de ônibus para casa, não conseguia sentar no ônibus, porque a porra da injeção dói pra caceta. Normalmente você toma uma, né? Aí depois, na outra semana, você toma outra. Aí o cara: olha, tua pneumonia tá braba, toma uma de cada lado aí. E eu fui me segurando no ônibus, me mordendo os dentes, para não reclamar de dor. O motorista freava, né? Vai, trocador! E aí eu morrendo de dor, cheguei em casa amargurado, assim, pô, escutar do cara que eu vou morrer. E depois daquele dia, eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu falei assim: eu nunca mais, mas nunca mais, eu vou reclamar de mais nada nessa vida. Então, todo dia que eu acordo, eu acho que, do mesmo jeito que essa pintura aqui atrás de mim, essa pintura aqui eu carrego para onde eu vou no mundo. E essa pintura tem uma história muito interessante, que ela vai casar justamente com essa história aí da minha bezetacil. Essa pintura fala dos 3 amigos, que são as 3 árvores que na China mantêm o seu esplendor. O bambu, que continua verde e cresce, mesmo no inverno pesado, que representa determinação. O pinheiro, que representa força, porque continua verde e não se curva diante do peso da neve. E por último, uma cerejeira, que continua jovial, feliz, mesmo diante da dureza do frio. Então, se você se manter jovial, forte e cheio de perseverança, não existe inverno que te dobre. Então, a partir desse dia, eu falei: eu não vou me curvar diante das próximas dificuldades, e eu vou, todo dia que eu acordar, para mim, eu vou enxergar como um presente. E eu acho que é uma questão de filosofia de vida, você olhar para as coisas bacanas que estão ao seu redor. O Brasil está passando um momento de dificuldade muito grande. Mas é um país lindo. A gente não tem problema com guerra. A gente, apesar da violência, a gente não tem terrorismo, a gente não tem terremoto, a gente tem abundância em agricultura. Você tem um povo caloroso. Aqui é difícil as pessoas se abraçarem. Na Ásia, se mantém uma distância, então as pessoas mal apertam sua mão. Esse calor do brasileiro, a nossa música, a nossa versatilidade,
Mas se você não focar a sua atenção para jovialidade, para determinação e para força, a gente vai sempre reclamar do frio, vai sempre reclamar da neve. Que a neve se mistura com a lama e fica preta. É que o vento é isso, que o vento é aquilo. Então, essa pintura, ela é linda, mas ela está amassada. Ela está velha, ela está manchada. Se eu olhar para as manchas da pintura, eu vou focar a minha atenção no lado ruim da minha vida. Mas é minha escolha. O que eu quero olhar nessa pintura? Eu quero olhar para a filosofia inspiradora de vida ou eu quero olhar para os defeitos e para as manchas? O que eu quero olhar para mim? Uma pessoa que curte esporte e vida saudável ou eu quero olhar para as cicatrizes feias no meu joelho depois de 3 cirurgias? Então, quando você acorda e olha para os olhos, você pode sempre olhar para o lado bonito da sua vida, que está sob seu controle e que te traz prazer. Ao invés de olhar para as perdas, para as cicatrizes, para as dores, e isso é que vai te dar essa motivação de ter essa famosa empolgação que me tornou, Alexandre, empolgação. Ah, verdade, verdade. O Alex está falando aqui, ó, Alexandre, você tem uma missão de vida, mostrar para esse mundo que a fé que Deus mudou sua vida. Muita gente quer ouvir você, campeão. Você é diferenciado, Deus cuida de você. Isadora tá falando assim, emoção de te ouvir, emoção mesmo. E o Douglas, irmã de Jonathan, fala assim, sou fã. Aí a Isadora, sou fã 2. E o Miguel botou, sou fã da Iris. Obrigada, gente, pela participação. E o Alessandro falou que te conheceu numa época de vida dele difícil, que o filho dele estava com câncer, e você fez toda a diferença, assim, na superação desse momento difícil na vida dele. Isso aí, fico grato dessas lembranças aí, essa nostalgia. Eu sempre que eu vou para o Brasil, eu sempre me passo em São Gonçalo e eu sempre visito os lugares que eu morei, porque para mim, quando a gente enxerga esse passado, esse é o nosso casulo. As nossas cicatrizes e o nosso passado de dor, ele é uma fonte de inspiração, porque foi nesse lugar, foi nesses momentos difíceis que a gente cria asas. Então a gente não pode ter medo do casulo e ao mesmo tempo você mostrar gratidão para as suas cicatrizes, para o seu casulo, isso te dá forças para você conquistar voos maiores. Verdade. Ó, a Deise tá falando assim, ele passa mesmo, porque eu já vi ele no Columandê um tempo atrás. Sim, eu para mim, o Columandê e o ônibus que eu peguei quando eu estava com pneumonia, no meu aniversário de 18 anos, com dor bezetacil, eu não esqueço. Aquele ônibus lá salvou minha vida, porque se não tivesse motorista lá para me levar para casa, eu tinha caído no meio da rua. Verdade. Então eu vou para a última pergunta, falta 20 minutos para a gente acabar a live. Eu queria saber que você desse um recado para gente, para todos nós que estão assistindo aqui, como superar essa crise atual do Covid-19, não só a crise sanitária, né, de saúde, de isolamento, mas econômica também, de cabeça, muita gente ansioso, triste, muitas perdas no modo geral. Como superar essa crise? Fala aí. Olha, eu acho que então, seguindo aquela primeira etapa, né? A primeira etapa é você fazer uma faxina, por incrível que pareça. Às vezes a gente vai empurrando a sujeira e botando debaixo do tapete. Acordou, vira todos os móveis de cabeça para baixo. Vira tudo que pertence, que está ao seu redor, porque isso vai te mostrar a segunda etapa. Autoreflexão das suas fraquezas, das suas derrotas, das suas qualidades e dos seus defeitos. Quando você faz essa faxina, você vai entender. Quando você faz uma faxina, olha para essa conta do banco, e você olhar a sua conta do banco, por que não tem dinheiro? E aí você olhar ao seu redor e perceber o quão você gastou com outras coisas, isso vai te levar para a segunda etapa. Então a faxina, ela vai expor suas fraquezas. E você aceitar suas fraquezas é o primeiro passo para começar a recuperação. Então, muitas das pessoas se encontraram quebrada, grana.
Mas por que a gente não tem essa filosofia chinesa do gafanhoto? Por que a gente gasta tudo igual o gafanhoto e não guarda igual a formiguinha? Então, várias pessoas estão passando um momento de crise porque não tem reservas financeiras. Seja, claro que eu estou generalizando, tem gente que realmente, quem está na favela, quem está em situação difícil, mas essa minha analogia do gafanhoto, ela se aplica para tudo. Quando a gente perceber, seja, a gente pode quantificar a ideia da comida, mas também em formato de tempo. Quando você percebe, olhar as coisas que estão ao seu redor, lembrando o seu universo, o quanto tempo eu investi em leitura, em quanto tempo eu investi em saúde, em quanto tempo eu investi em aproximação familiar. E agora, nesse momento de crise, tem gente que está brigando entre famílias. Então, essa reflexão vai ajudar a entender as fraquezas. Como que você está desperdiçando o valor monetário do tempo, o valor monetário das relações humanas. E aí, isso vai te levar a entender aonde que você precisa melhorar. Então, como eu dei o exemplo do gafanhoto, quando chega o inverno, quando chegam os momentos de crise, se você não tem um plano B, você vai se encontrar vulnerável. Então, eu acho que fazer essa autorreflexão e a fundo entender quais são as suas fraquezas, quais são as suas vulnerabilidades, te ajuda a montar um plano. Eu quero continuar a ter problemas financeiros? Não. Então, vamos rever aonde que foram minhas gafes. Aonde que eu gastei demais, aonde que eu deixei de gastar. Eu não quero perder meu emprego no futuro. Qual tipo de carreira que eu escolhi? Qual tipo de aperfeiçoamento eu dediquei nesses últimos tempos do meu trabalho? E aí você consegue fazer um raio-x para identificar aonde tem pneumonia na sua vida, aonde tem um friozinho de leve e aonde que você está forte. E aí você foca onde você está forte e conserta onde você está errado. Agora, sem fazer o raio-x, sem fazer a faxina sincera de autorreflexão, você não vai conseguir identificar aonde que tem pneumonia, aonde que tem Covid, aonde que tem fraqueza na sua vida. Ótimo, obrigada pela essa alta dica aí. Alguém mais tem perguntas? Ó, o José Soares botou assim: o bambu da sua pintura também contém uma mensagem de goma em goma, avançando para o alto. E a Isadora botou assim: aprendi a fazer essas reservas múltiplas com você. Sempre ensinando, né? Eu acho que, como eu falei, né, sabedoria, você aprender com exemplos de mentores, de pessoas que a gente gostaria de se espelhar, é o caminho para você não ter que reinventar a roda. Então, acho importante a gente ter humildade de pedir ajuda ou até mesmo de pedir guidance, né? A gente pedir mensagens de liderança. Porque às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda. Pô, eu queria ser igual a você, eu queria aprender isso que você faz. Ou como é que você fez para chegar nisso? Ou onde que você conseguiu atingir? Quais foram os caminhos de sucesso? Então, acho que não ter receio de mostrar esse anseio de conhecimento, de aprender, eu acho que potencializa, né, o efeito da sabedoria. Então, a gente tem a tendência de tentar reinventar a roda. E eu acho que não abrir mão da sabedoria e da humildade é o que ajuda a gente a alavancar o atalho, né? Você consegue diminuir a curva de aprendizado. Falta um pouquinho, uns poucos minutos para a gente encerrar a live, porque senão eu vou perder a live, né? E eu queria muito falar um pouquinho do Alexandre ao longo dessa vida de empolgação e superação. Queria que você falasse, Alexandre, aquela sua experiência que você teve profissional, acho que foi na Inglaterra, que você estava competindo com uma vaga de emprego junto com um inglês e ele meio que você sofreu um preconceito, porque por mais que você seja um bom profissional, você é brasileiro, então sempre é visto como um país de terceiro mundo, um pessoal lá da América do Sul.
Então você até ficou um pouco assim nervoso na hora de você apresentar o trabalho que você já sabia por causa desse preconceito dele e você foi e falou, cara, você se concentrou e falou, não, eu sei fazer, eu vou Sim, fazer. sim, é. Você A foi, gente, na verdade, são duas histórias que você está contando. Elas estão se sobrepondo, né? Mas eu vou resumir as duas. Então, a primeira que você falou, eu estava fazendo entrevista para o processo da Microsoft. E aí, a Microsoft pagou minha passagem para fazer entrevista aqui em Singapura. Eu botei meu currículo na internet, sem conhecer ninguém. E um headhunter é, me achou no monster.com, que na verdade naquela época, em 2009, o LinkedIn nem era popular, era monster.com. E aí eu passei para a primeira etapa de entrevista. Quando eles pediram para fazer entrevista presencial, o cara me botou numa sala gigante, com 30 cadeiras na mesa de reunião, me entregou a caneta do pilô, né? E falou assim, ó, quadro branco aí. E aí me fez uma pergunta e falou assim, ó, você tem 1 hora para responder. E me escreve aí. Quando ele falou, você tem 1 hora para responder, aquilo me deu um branco tão grande de nervoso que normalmente o cara fala assim, vou te fazer uma pergunta, você responde. Agora, quando o cara fala, vou te fazer uma pergunta, e você elabora essa pergunta, e você tem 1 hora para responder, você vai pensar assim, como é que eu vou elaborar durante 1 hora? Da onde que eu vou tirar tanta coisa para falar? E aí me deu um nervoso tão grande que deu branco. Eu fiquei, E aí foi quando eu fechei os olhos na frente do entrevistador e comecei a respirar fundo e botei na minha cabeça, não, cara, eu faço isso há 10 anos e não é possível que eu não vou conseguir. E aí eu respirei, fiquei 10 segundos de olho fechado na frente do entrevistador, só respirando. E aí, nesse momento, eu me acalmei e consegui lembrar de tudo que fazia parte do meu trabalho e poder montar essa tradução de português para inglês e estruturar meus pensamentos e começar a escrever todas as etapas daquela abordagem que ele me pediu. E aí eu falei durante 1 hora, ele ficou calado, a reunião acabou, ele só falou assim, ok, e acabou. Só foi isso. E aí, uma semana depois, eu recebi o convite dizendo que você foi contratado para trabalhar na Microsoft. Isso depois na última etapa. Agora, isso que eu falo da questão do iceberg, né? A pontinha do iceberg é que você enxerga. Mas o que está dentro de você, que está debaixo da água, que te faz boiar, é o conhecimento que você desenvolveu no escuro, no casulo, sozinho, sem ninguém te ver, dedicado em horário de sacrifício. E é isso que na hora quando você é testado, é que faz a diferença. Porque você está boiando, não é porque você tem aquela qualidadezinha pequenininha que está vendo, não. Você está boiando porque dentro de você tem aquela autossegurança e que te faz ter esse autocontrole. E quanto ao inglês, quando eu fui contratado, o diretor de tecnologia era um cara de QI altíssimo, mais altíssimo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida. E ele não falava com nenhum subalterno. Ele só falava com as pessoas a nível gerencial para cima. E ele não dirigia a palavra para mim. Ele não se dirigia, ele não passava nenhuma instrução. Eu era responsável pelo sistema de imagens médicas e de cadastrar todos os procedimentos médicos no sistema. E ele simplesmente não se dirigia a palavra. E ele falava com o meu chefe que falava comigo. E minha chefe que dava o recado. E no meu período de experiência, todo mundo falava assim, aquele lá é o brasileiro. É o brasileirinho. A mesma história se repetiu depois de 20 anos. Mesmo quando eu cheguei na Europa, e o pessoal me chamava de Le Petit Brésilien. Lá o pessoal, do Brazilian. E aí, nesse período de 3 meses, eu tive que me reinventar, porque o nível de cobrança, de excelência, de qualidade, aqui em Singapura, ele é bem diferente do Brasil. E aí, depois de 3 meses, eu desenvolvi um sistema de automação dentro do sistema, que as pessoas falaram que não dava para fazer, e eu, com aquela minha mesma determinação adamante do Hackintosh lá no Columbandê, de testar 100 e caralhada de vezes, eu convidei um BDBA francês e enchi o saco do cara para vir trabalhar comigo domingo, para a gente fazer uma reengenharia inversa. E durante 1 mês, 4 domingos, eu lá tentei pagar o francês com cerveja, com chocolate, com champanhe, para ele poder aceitar trabalhar de graça para mim,
para a gente montar um sistema de automação de cadastros. E aí, quando eu rodei o sistema de automação de cadastros e reduzi o processo de trabalho de 3 pessoas, que levava 5 dias, para 1 hora, o inglês passou a falar comigo. Então acho que é aquela história, brasileiro nunca desiste, né? Então a pessoa falou, não dá para fazer, não dá para fazer. Eu falei assim, cara, eu sou lá de São Gonçalo, amigo. Eu, porra, instalei o Hackintosh, porra, fazendo um milagre. Não vou fazer essa merda aqui em Singapura? É ruim, hein? O Douglas botou assim, poderia ficar ouvindo o dia todo as suas histórias. Eu também. Eu já escutei essas histórias há muito tempo e eu adoro reouvir. A Daisy tá falando assim, é raça. O brasileiro é raça. Né? E aí o legal foi que eu lembro, por coincidência, a minha irmã estava aqui morando em Singapura e eu tinha um crachá de terceirizado. E o inglês foi um dos que sugeriu me contratar como funcionário efetivo da Microsoft, depois do brasileirinho automatizar o sistema de cadastro do sistema, quando todo mundo falou que não dava para fazer. Então, 50% do trabalho, vou botar assim, 60% do trabalho foi meu, os outros 40% foi do francês, mas quem encheu o saco para fazer acontecer foi eu. Então, eu acho que essa história do Kaizen, mais a determinação de você entender que se você dá cada remada e não desistir depois de cada onda grande, chega uma hora que a maré diminui e você, apesar de cansado, você consegue chegar ao objetivo da ilha final. Ai, gente, eu não queria terminar essa live. Faltam 5 minutinhos. Alguém tem mais perguntas? Aproveitem. Eu quero desde já agradecer de novo, Alexandre, por você ter aceitado o convite. Eu sei que você quase não fala, né? Ele criou um Instagram só para participar da live. A gente fez uns testes e eu aprendo muito com ele. E vocês também estão aprendendo. A gente vai gravar aqui no IGTV para vocês verem depois, porque é sempre bom. Pode deixar, se Isadora, a gente vai gravar aqui no IGTV e depois vamos subir também no YouTube. Eu já fico colocando isso para ele escrever um livro. Aí eu vou conseguir que ele escreva um livro, porque tem muita coisa para falar. A gente pode até fazer uma série, né? Uns cursos online, assim, de superação. Porque o Alexandre é uma pessoa que realmente vive o que fala, né? Não é de só empreendedor de palco. É realmente de fazer. Eu dar só uma dicasinha. Tem 2 coisas. Diante dessa situação do Brasil aí, eu vejo bastante gente caindo nessas pegadinhas aí de pessoal de empreendedor de palco. E eu queria lembrar que o sucesso, ele não é rápido. Então, eu queria aproveitar essa experiência. Estou fazendo um vídeo dos 10 fundamentos para uma carreira internacional do futuro sem fronteiras. E eu vou depois passar esse link para a Iris, desse vídeo que eu vou colocar no YouTube. E esse vídeo, ele faz um sumário, um consolidado das características da maioria dos expatriados no exterior e da maioria dos meus amigos que conquistaram empregos em empresas internacionais. E o que eles tinham em comum? Quais são as qualidades que essas pessoas tinham para conseguir essas vagas, especificamente com essa abordagem do exterior, multinacional. Então eu vou botar esse vídeo, espero ele poder ajudar a traçar suas metas pessoais, para que, quem sabe, depois de alguns anos no seu casulo, você possa também criar as asas e atingir esses voos maiores. E por último, só lembrar de que o mais importante é a gente ter coragem para tomar riscos, mas sempre tenha um plano B. É isso, gente. É isso. Obrigada mais uma vez, Alexandre, pela atenção. O Wellington tá mandando um abraço para você. A Aninha também. Ela sempre vê aquele chapeuzinho de chinesinho que você mandou para ela. Vietnamita. E quando você vier ao Brasil, né, se avisa. Sempre tá por aqui. Sei que agora, não sei como é que tá a pandemia, vocês ainda estão em lockdown aí? Não, aqui em Singapura já acabou o lockdown, mas a gente só pode 5 pessoas juntas no máximo. E máscara
compulsório em todos os ambientes públicos. Beleza. Quando você botar isso no seu canal do YouTube, eu vou avisar aqui para todo mundo, porque essas são poucas histórias. O Alexandre tem muitas histórias de superação que eu adoro e que ao longo assim da nossa amizade, minha, primeiro ele já era meu amigo depois que ele se tornou amigo do Wellington. Então, ao longo dessa amizade de nós três, assim, ele nos ensina muito, tem nos ensinado cada vez mais. Eu sou muito grata pela sua amizade e por você sempre estar perto. Eu não sou amigo ideal de mandar muita mensagem, mas quando eu estou presente de verdade. Então, saiba de que quando eu aparecer aí, São Gonçalo, me espere, que a gente vai botar para quebrar aí de novo, sempre. Sempre. Obrigado, Obrigada Iris. Um prazer. Sucesso para você beijo. aí nos Hs. Sucesso para o pessoal no Brasil. Força, superação. Tamo junto. Plano B, acorda de manhã, organiza o seu mundo, embeleze o seu universo e sempre olhe o lado positivo que está ao seu redor. Isso vai te dar força para conquistar voos maiores. Um abraço. Beijo. Obrigada, gratidão a todo Tchau. mundo. Muita fé. E vamos continuar, vamos para cima, porque a gente é brasileira na raça. É isso E vai aí. dar tudo certo com a graça de Deus. Bom dia para vocês aí. Bom final de semana para todo mundo. Bom fim de semana. Vou te ligar, tá bom? Valeu. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.